importante é ficar disponível depois, né? Beleza. Tá gravando já. Bom dia a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas, né? A 13ª CIPAT da ITEC Sales Gomes. A CIPAT, ela é uma semana, né? É uma sigla, na verdade, é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Ela é responsabilidade, né, normalmente, da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que é a CIPA, que ela é constituída dentro das organizações, e ela também é responsabilidade do técnico em segurança do trabalho. Então, esse evento está sendo realizado pelos alunos, né, juntamente comigo, a professora Renata, com os alunos do 2º módulo do técnico em segurança do trabalho. E nós escolhemos um tema, né? O tema foi, na verdade, a segurança, né, e a nossa saúde mental durante a pandemia. Então, nós vamos ter também, né, palestras falando sobre a escuta ativa hoje à noite. Nós vamos falar também sobre sobre a saúde mental mesmo, né? A situação. Opa! Acho que voltou minha conexão. Interrompendo. Cortou, né? Então, nós vamos ter aí a palestra do psicólogo Lucas, na sexta-feira, falando da saúde mental, né, durante a pandemia. Então, nós temos vários eventos, todos vocês estão convidados. Pessoal que está participando, não esquece de registrar a participação. No nosso canal eu coloquei um link, ele vai produzir um certificado para vocês de participação deste dia, dessa palestra, tá bom? Vou apresentar agora, né? Eu convidei o professor César é nosso parceiro, professor há anos, né, na ITEC Sales Gomes, há 20 anos, né, como instrutor de trânsito, e esse assunto é um assunto obrigatório na nossa CIPAT, a segurança de trânsito dos ciclistas, dos pedestres e dos motociclistas, porque nós passamos grande parte da nossa vida no trânsito, então por isso a importância desse tema e de trazer, né, um profissional que atua nessa área. Professor César, eu vou passar a palavra para você, você pode se apresentar um pouquinho melhor. Agradeço os coordenadores que estão conosco hoje, Juliana, Benão e todos os alunos, né, que estão aqui presentes, participando dessa palestra, tá bom? Agradeço a presença de todos e não esqueçam de se cadastrar, se registrar lá para receber o certificado. Depois a professora Juliana, o professor Benão vão ajudar o César aí com as perguntas. Se vocês tiverem, podem ir participando, interagindo pelo chat, tá? Então, vocês vão interagindo aí, os alunos vão interagindo pelo chat, que é importante para nós a participação de vocês, tá bom? Edilma, professora, chegou aí também. Muito obrigada. Deison, professores, que legal, gente. Sejam sempre bem-vindos aqui, né? Esse evento, essa CIPAT é feita pelos alunos, para os professores e para os alunos, né? Então, é muito importante a participação de vocês. Kelly, oi Kelly, tudo bem? Muito bom. Nossa, não tem nem como, né, falar o nome de todo mundo. Nós vamos agradecer a todos os coordenadores e professores presentes. César, eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade. Venha trazer aqui esse assunto tão importante para nós, né, que é a segurança no trânsito. Ok, obrigado, Renata. Agradecendo a participação, pelo convite da Renata, estar com vocês aí hoje presente é um grande prazer. Falar um pouquinho da minha experiência profissional, né? Como professor de Sales Gomes, grande parte já me conhece, estou aí há 32 anos já como professor de ETEC, sou professor da área de mecânica, mecatrônica e manutenção automotiva, sou o coordenador da área de manutenção automotiva, então hoje eu estou aí a longa data dentro dessa ETEC de Tatuí, né, no Sales Gomes, e comecei também no ano 2000, a trabalhar com a área de trânsito. Eu fiz um curso de instrutor de trânsito. O instrutor ele pode ser tanto teórico como prático. Eu não tenho muita paciência para trabalhar com a parte prática, certo? Nunca trabalhei com a parte prática. Mas eu sou instrutor de cursos profissionalizantes. Então, eu fiz quase todos os cursos de formação para a área profissionalizante. Então, eu sou instrutor de transporte de cargas perigosas, que chama MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Sou instrutor de direção defensiva, que eu trabalho também junto às primeiras habilitações. Sou instrutor de direção defensiva e relacionamento interpessoal para o curso de direção, transporte escolar e transporte de coletivo, tá?
e também transporte de emergência. Então, são todos os cursos em que os profissionais que atuam nessa área precisam fazer os cursos profissionalizantes. Então, ele vai ter um centro de formação de condutores. Eu sou vinculado aqui ao CFC Nogueira, aqui em Tatuí, estou com eles há 20 anos, né? Esse ano eu estou parado por causa dessa pandemia, houve uma reviravolta nos cursos profissionalizantes, até na primeira habilitação. Pode ser que algum de vocês esteja aí fazendo um curso de primeira habilitação. Houve uma parada, né, em decorrência dessa pandemia, agora está sendo retomado novamente, mas está sendo tudo online, né? E eu fui convidado novamente para trabalhar com eles nos cursos de primeira habilitação, só que eu não tenho tempo. Então, hoje demanda muito tempo para você estar com um aluno, eu tenho que estar preparando minhas aulas aqui, tem minhas atribuições de coordenador diário, ficou muito apertado para mim. Pode ser que no próximo ano eu volte novamente, se as coisas voltarem a ser presenciais. Mas pelo andar da carruagem, acredito que muita coisa não vai ser presencial mesmo. Eu estava conversando com a Renata até a respeito disso agora. Os alunos que estão fazendo o curso de reciclagem é aquele aluno inflator, que ele ultrapassou os 20 pontos da carteira, aí ele é obrigado a fazer esse curso, né? Ele tem uma suspensão também na carteira dele por determinado período, isso é determinado pelo diretor do Detran, e depois ele tem que fazer essa prova de reciclagem, né? Aí ele vai ter que fazer toda a parte de teórica e tem que fazer as provinhas. E hoje não é mais aquela que ele chega lá, ele pega o livrinho, ele estuda, daí ele vai até o CFC, lá no Centro de Formação de Condutores, ele agenda um dia, ele vai numa sala, como eu estou aqui com vocês, ele senta na frente do computador, lá ele tem que entrar com uma roupa do Detran, põe um coletinho do Detran, ele é filmado e ele tem 40 minutos para resolver 30 questões, e dessas 30 questões ele tem que acertar 21 questões. Tá? Senão ele não passa. E muitos não estão passando, vou dizer para vocês. Que as pessoas ainda acham que precisa, para fazer um curso de reciclagem, não precisa estudar. E vai ser cobrado dele legislação, noções básicas de primeiros socorros, direção defensiva, noções básicas de primeiros socorros, meio ambiente e cidadania. Então ele vai ter que fazer as provinhas de formação. E muitos não estudam e acho que vão com a cara e com a coragem e acabam sendo reprovados. E custa R$220 essa prova de reciclagem. Vai ter que fazer de novo. Vai pagar e fazer de novo, né? Então, dessa forma, o que a gente está fazendo? Está sendo tudo online. E os cursos também de primeira habilitação também estão sendo online. Só que o que o Detran ele conta hoje? Ele conta a carga horária. Então, quando você abre o programa hoje, você fica na frente do computador, ele está contando o tempo que você está ali. Você não pode sair dali sem autorização. Se sair da frente, ele fecha o programa. Então, ele vai fazer uma provinha de direção defensiva, ele faz a aula, vê toda a teoria, faz uma provinha de 10 questões, tem que acertar 7. Passando a direção defensiva, ele vai fazer noções básicas de primeiro socorro. Faz toda a parte teórica, faz a provinha, tem que acertar 7. Assim vai fazer depois de noções básicas de primeiro socorro, legislação de trânsito e meio ambiente e cidadania. Quando ele fizer todas essas provinhas, todas elas, tiver conseguido a aprovação individual por habilitação, no caso de noções de primeiro socorro, legislação, meio ambiente e cidadania, ele vai fazer a prova dentro do CFC. Tá? Aí ele vai para dentro do CFC. Antes você era no poupa-tempo, né? E lá você tinha um dia que fazia a prova, também era online. Agora você vai ter que fazer essa prova dentro do CFC e ali você vai ter um tempo também. Vão ter 30 questões, você tem que acertar 21 questões no mínimo para ser aprovado. Sendo aprovado, aí você vai para a parte prática. Aí a parte prática, você tem mais 20 horas para fazer, 25 horas de carro e 20 horas de moto. Então, para quem vai fazer categoria A e categoria B, né? Hoje o B, na verdade, ele começa como permissão para dirigir. Depois de um ano que ele vai ter a definitiva dele. Então, o Código de Trânsito prevê tudo isso. Estão sendo feitos novos projetos de lei, está no Congresso ainda, que quer alterar toda essa sistemática aí da formação da primeira habilitação. Para que o instrutor possa ser uma pessoa não credenciada pelo CFC, mas um motorista habilitado há mais de 5 anos, que não tenha um tipo de suspensão de carteira, nada, né? Que ele não tenha um tipo de infração gravíssima, nada que desabone, ele pode ser instrutor de uma outra pessoa. Depois eu não sei como vai ser essa metodologia, como é que eles vão criar isso daí. Então, vamos supor, seu pai pode ser seu próprio instrutor, tá? Desde que ele tenha habilitado a categoria, pelo menos B há mais de 5 anos, né? E ele vai dirigir com você, vai te ensinar a dirigir. Não sei se todo mundo tem essa habilidade, que nem vai ter que ensinar você a fazer rampa de pé, rampa de mão, estacionar o carro, fazer baliza, né? E o instrutor credenciado, ele já é prático para te ensinar. Ele põe lá os obstáculos, faz você fazer a baliza, ele fala, aqui é o ângulo que você tem que girar o pneu do carro para você não bater na guia, você tem um tempo para estacionar o carro direitinho, alinhar o carro aí. Agora, será que essa outra pessoa que vai ser o seu instrutor sabe fazer isso? Então, esse é meu questionamento para o que vem daqui pela frente, tá?
Então, o novo Código de Trânsito ele entrou em vigor a partir de 97, a Lei 9.305/97, 9.305/97, que é o novo Código de Trânsito, que criou-se, né, um sistema mais rígido para poder fiscalizar o motorista. Porque os motoristas no Brasil dirigiam de qualquer jeito. As multas eram muito brandas, você não tinha uma punição para o motorista que cometia infração gravíssima no trânsito, não tinha uma separação entre o que é uma infração de trânsito e um crime de trânsito. Hoje você tem, tá? Dirigir alcoolizado, artigo 65 do Código de Trânsito, dirigir sob efeito de substâncias psicoativas e álcool, crime de trânsito. Então você pode ser punido até com pena de detenção. Aí é um capítulo à parte, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso aí, mas hoje o que mais mata no trânsito, né, é o motorista que dirige alcoolizado. Infelizmente, grande parte dos acidentes gravíssimos, 70% da parte envolvida, o motorista está alcoolizado ou sob efeito de drogas, tá bom? Então, vou compartilhar a tela com vocês, vou entrar no nosso slide, para a gente falar um pouquinho sobre essa metodologia do pilotagem defensiva. Apareceu aí, Renata? Apareceu sim. Ah, beleza, então. Eu falo porque daqui a pouco eu fico falando, não aparece nada na tela. Ah, deixa eu voltar um pouquinho para eu compartilhar som. Desculpa, pessoal. Se eu puser para compartilhar som, ele não vai aparecer. Vai ficar sem som, porque eu tenho slides com som aqui no meio. Só um minutinho, fecho. Volto de novo aqui. Esqueci de pôr para compartilhar som. Deixa eu compartilhar de novo. Se não puser volume ali, depois vai ficar todo mundo. Aqui. Beleza. Ai, caramba, sumiu meu slide daqui. Só um minutinho, eu tenho que abrir de novo ele aqui. Fechou meu slide. Deixa eu mostrar um acidente de moto primeiro para vocês. Deixa eu fechar esse aqui. Vou ter um outro mais interessante aqui. Então, pessoal, tem que estar muito atento, principalmente quem vai andar com moto, né, pessoal? A motocicleta é um veículo ágil, mas ele é extremamente perigoso, né? Então, muito cuidado com as motos. Então, vou falar um pouquinho. Estão vendo meu slide? Está aparecendo aí, Renata? Apareceu sim. Beleza, então, tá? Então, tipo de colisão com moto, né? O que é mais comum motociclista usa o farol aceso o dia todo, isso é obrigatório por lei, tá? Sempre foi, tá? Obrigatório por lei. A motocicleta, por ser um veículo de pequeno porte, né? O farol ajuda muito identificar a moto a uma distância um pouco maior, né? Então, sempre foi obrigatório. Não andar com o farol da moto ligado é infração gravíssima, então muito cuidado, né? Não se posicione nos pontos cegos de visão de veículos que está à frente. O grande perigo, talvez, do motociclista é que muitas vezes ele entra em pontos que você não enxerga a moto. Por isso que acontecem as colisões. O motociclista ele ultrapassa pela direita, tá? Ele fica no local onde o campo de visão do retrovisor do carro não é suficiente para enxergá-lo e ele acaba assumindo um risco desnecessário. Então, o piloto defensivo, ele primeiro se preocupa em ser visto. Eu estou sendo visto ou não? Se ele não estiver sendo visto, não arrisque fazer manobras, ultrapassagens, né? Então, você vê na cidade muitos motociclistas andam pela direita. E aí você nem sempre está olhando para a sua direita no retrovisor como motorista. E acaba fechando o motociclista. Manter a distância segura do veículo à frente, né? E o motorista. O que o motorista deve ter com relação à moto? Muita atenção aos veículos de duas rodas. Nas manobras direitas, certifique-se que não há motociclista entre o seu veículo e a guia. Então, o motorista tem que estar sempre atento, olhando para a sua direita também. Tá? Então, aqui alguns problemas que a gente tem muito com a moto, que eu chamo aquaplanagem, é o dia de chuva, é o dia mais perigoso para andar com motocicleta. Dia de chuva, pessoal, a pista, né, se torna muito escorregadia, principalmente nesse período agora que não tem chovido muito, e o solo está muito impregnado de partículas de poeira, folhas,
óleo na pista, né? E quando chove, a quantidade de água que cai não é suficiente para remover essa sujeira da pista. E ela se torna muito lisa. E os motociclistas, nesse momento, acabam correndo mais do que deviam, para poder se proteger, porque nem sempre está com uma roupa adequada para a pilotagem de chuva. E aí é a hora que acontece a maioria dos acidentes. Segundo dados do Corpo de Bombeiros de Tatuí, a maioria dos acidentes graves com moto acontecem nos dias de chuva, tá? Pilotagem de motocicletas. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica, cerca de 6 a 7% dos acidentes envolvendo automóvel resultam em vítimas, enquanto que, com moto, esse número chega a 82%, e geralmente com vítimas fatais. Então, o carro ele é todo projetado, né? Ele tem um habitáculo para o motorista, onde você tem o cinto de segurança, que segura o motorista contra um segundo impacto, os airbags, e sem contar que ainda o carro é preparado para um determinado tipo de colisão, para não haver grande deformação, de modo que o motorista não receba o impacto, né, da direção contra o peito, ou se ele tiver com cinto, bater com a cabeça no para-brisa. Moto não, pessoal. Moto é você, teu corpo e o chão. Tá? Então, por isso que 82%, por menor que seja a queda de moto, a pessoa vai sentir dor depois do dia seguinte. Tá? Mas grande parte das quedas de moto, a pessoa se machuca feio, viu? Fraturas, né? Traumatismos, e ainda quando o capacete é inadequado, pior fica a situação. As diferenças básicas, né? Então, a diferença é que o carro ele tem toda uma armadura para proteger você e a moto não tem. Nas curvas com a moto, né? O carro você esterça a direção, a moto você deita o corpo. Né? As curvas com moto, não existe você esterçar o guidão. Você inclina a moto. Quanto maior for o raio de curvatura e quanto maior a velocidade que você estiver fazendo, mais você deita a moto. Então aí você tem técnicas de pilotagem. Para quem anda com moto de grande porte, acima de 600 cilindradas, né? Existem treinamentos para as pessoas poderem fazer para pilotar a moto com mais segurança. São os track days. Então, seria o ideal que todo o piloto, quando ele pega uma moto de grande cilindrada, ele passe por treinamentos, que é diferente de andar com uma moto, aquela que vocês vão ser habilitados, que é a 150 cilindradas, tá? E depois pegar umas 600 cilindradas para cima disso, acima de 600 cilindradas, são motos de alto giro, são motos que desenvolvem grandes velocidades, e você tem que ter umas jogadas para poder manobrar a moto, principalmente em curva. E tomar muito cuidado com o estado do solo também. Esses dias caiu um caminhão, soltou uma quantidade enorme de óleo aqui na rua 15 de novembro, até que desse o sinal para que o DEMUT, né, que é o Departamento de Trânsito do município, viesse para colocar, jogaram serragem no chão, mais de 5 motoqueiros caíram feio na rua. Inclusive, um foi hospitalizado e se machucou, quebrou a perna. Você vê, em plena rua 15, no centro de Tatuí, tá? Porque o caminhão deve ter estourado o kart dele e jogou óleo na pista. O óleo para moto é um veneno, é passar e cair. É um sabão, vamos dizer assim. Nos carros, acionamento dos freios nas 4 rodas, né? Você breca o veículo acionando o freio. Ele para nas 4 rodas. Na moto, a frenagem é individual. O pé, ele breca a roda traseira e a mão, a roda dianteira. 70% da frenagem, ela cai no freio dianteiro. Os outros 30% cai no freio traseiro. E o pessoal acaba não usando o freio traseiro, porque ele percebe que não segura tanto, então ele usa mais forte o freio dianteiro. Mas o ideal é usar os dois ao mesmo tempo, porque o freio traseiro ajuda a manter a estabilidade da frenagem e ele ajuda também a diminuir a distância de parada da moto. Então, você não joga toda a pressão no freio dianteiro. E quando você freia muito bruscamente no freio dianteiro, o risco que você tem é de pegar um solo com areia, né, e acabar derrapando e caindo com a moto. No estacionamento do carro, você usa o freio de mão, na moto você deixa ela no cavalete, tá? Passar rapidinho aqui. Respeitando as regras de circulação, né, não arrancar em alta velocidade. Você vê moços na rua empinando moto, uma coisa absurda, infração gravíssima de trânsito. Isso aí já dá suspensão do direito de dirigir. É uma prática de pilotagem perigosa, né? Pode ser enquadrado dentro colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Do artigo 72 do Código. E as pessoas, vira e mexe, você vê na rua, moleques, na verdade, moleques inconsequentes, empinando moto. Né? Absurdo. Usar farol mesmo de dia, não transitar sobre calçados de passeio, chamar a autoridade, evitar aglomeração em caso de acidente e sinalizar o local. Conforme o Código de Trânsito, as motocicletas só podem circular nas vias quando o condutor estiver utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção, segurando o guidão com 2 mãos, usando vestuário de proteção conforme a especificação do CONTRA. Já vou falar um pouquinho sobre o investimento. O mais importante, pessoal, capacete, né? Capacete tem que ser certificado pelo Inmetro,
Tá? Ele tem a cinta jugular, que prende o capacete na cabeça, e você vê muitas vezes na rua pessoas com a cinta aberta, capacete com viseira aberta, não é permitido, né? Tem várias situações que você pode usar capacete aberto, mas tem que usar o óculos de proteção, aí você pode usar, caso contrário não. O capacete de boa qualidade vai te ajudar numa queda a salvar a tua cabeça, evitando um traumatismo craniano. Quando você usa o capacete de má qualidade, aí se corre sério risco de acabar numa queda, o capacete não tendo efeito nenhum. Então as pessoas acham que o capacete é um mero efeito, não é, pessoal. O capacete salva vidas, tá? Vestimenta. Principalmente se a pessoa for viajar, né? Seria ideal um tipo de roupa dessa, com botas, roupas fechadas, de preferência de cores claras, que você possa ser visualizado a uma certa distância, luvas, né? Capacete bom também, e de preferência deixar guardado sempre no baúzinho da moto lá uma capa de chuva, porque dia que chove, se tiver com roupa comum, você vai se molhar tudo. E aí complica bastante para poder pilotar. Verificar os cuidados básicos com a moto, calibragem, verificar se todos os sinalizadores da moto estão funcionando, setas, luz de freio, pressão dos pneus e as manutenções básicas, como troca de óleo da moto, né? E troca de freio, pastilhas de freio e tudo mais. Desconforto, né? Então, veja, pilotar a moto por tempo prolongado, você pode ter alguns sintomas desagradáveis, como dor nas costas e nos joelhos, por exemplo. Né? Então, avalie se você está em condições físicas ideais para fazer uma viagem de longo percurso. A cada 1 hora, ideal você parar a moto, ir no posto, tomar uma aguinha, dar uma relaxada, dar umas alongadas e voltar. Porque depois de um certo tempo na moto, as dores começam a ficar bastante fortes. Eu fiz uma viagem de 250 quilômetros no dezembro, fui até Chavantes levar uma moto que eu tinha, que eu vendi para um tio nosso lá. E depois de 1 hora e meia começou a me dar cãibra para tudo quanto é lado do corpo. E era um dia que estava chuvoso, ainda pegou uma chuva intensa na estrada. Aí você tem que redobrar a atenção e o esforço é maior, tanto no braço como nas pernas. Então, que avalie bem o estado físico para quando você for viajar. Nas curvas, você deve inclinar o corpo junto com a moto. Quanto maior a velocidade, menor o raio da curva, maior deve ser a inclinação. Falando sobre isso. Olha o ponto cego, pessoal. Isso que é importante. Ó. Vendo e sendo visto. Para ser visto, você precisa manter o farol da motocicleta sempre aceso, de dia à noite, na cidade ou na estrada. Mantenha a posição visível no espelho retrovisor do veículo que está à sua frente. A posição correta do motociclista é o centro da via, ocupando a mesma posição de um carro. Ou então, um pouco mais à esquerda para ser visto pelo retrovisor externo do carro. Via de regra é o seguinte, quando você estiver ultrapassando um veículo, se você não tem certeza se o cara está vendo, olha para o retrovisor do carro, do lado do motorista. Se você estiver enxergando o rosto do motorista, é porque ele também está te enxergando. Caso contrário, ele não estará te vendo. É o chamado pontos cegos. Carona. Essa é uma condição adversa também de motocicleta. Tá? Quando a gente anda com a moto sozinho, o centro de gravidade da moto é mais fácil de você dominar, você não tem um peso maior na moto também, e se o garupa não for bem treinado, ele acaba se deslocando, acaba te desestabilizando na hora de pilotar. Então, outro cuidado fundamental é com o garupa da motocicleta. Antes de carregar, o motociclista deve ensiná-lo a andar sobre 2 rodas e segurar bem o condutor e acompanhar a sua inclinação nas curvas. Então, quando você deita o corpo numa curva, o garupa tem que deitar junto com você também. Senão, o que acontece? Ele desestabiliza você e você não consegue fazer curva. Então, precisa tomar muito cuidado. Transporte de criança. Esse é outro caso gravíssimo que eu tenho visto também na cidade. A motocicleta, muitas vezes, ele é o único veículo de transporte da família. E aí ele coloca tudo que ele tem na casa dele na moto. Já vi moto com 4 pessoas até, pessoal, andando na rua. Em total desacordo com o Código de Trânsito, né? Além de ser uma infração gravíssima, você não avalia o risco que é uma colisão, uma criança no meio. A primeira que morre é criança. O primeiro que acaba morrendo numa queda ou numa colisão é criança, né? Além do mais, o capacete nem sempre é adequado ao tamanho da cabeça da criança. Esse aqui está no lucro, porque eu já vi criança no meio sem capacete, né? Então, jamais colocar pessoas espremidas entre o carona e o piloto, principalmente crianças. E crianças com menos de 7 anos de idade não podem transitar em motocicletas, tá? Praticando velocidade compatível. Então, nós falamos um pouquinho sobre a frenagem da motocicleta. A motocicleta, para ela brecar dentro do menor distância possível, eu preciso usar o freio dianteiro e o freio traseiro simultaneamente. Se eu usar só o dianteiro, ele leva 24 metros para parar. Se eu usar só o freio traseiro, ele leva 35 metros para parar, a uma velocidade de 50 km por hora. Tá certo? Então, qual que é o melhor desempenho de frenagem que eu tenho? Quando eu uso os 2 freios simultaneamente, tá? O traseiro e o dianteiro, que eu paro no menor espaço, que é de 18 metros, a 50 por hora, né?
Condições adversas. Mancha de óleo, como eu acabei de falar para vocês. Ó. Atenção com as manchas de óleo no asfalto. É fundamental, porque você torna muito escorregadias. Por isso, o motociclista deve evitar passar sobre elas, ou, se não for possível, passar o mais devagar que puder. E sair devagar e em linha reta, tá? Nem sempre você tem essa mesma sorte. Muitas vezes, a hora que você vê uma poça de óleo, já está em cima dela, é tombo na certa, pessoal. Não tente esterçar o guidão quando você pegar uma poça de óleo. Mantenha o guidão direito, vá reduzindo a velocidade sem frenar, tá? Segurando aos poucos e frear devagarzinho, porque você vai cair se você brecar. Buracos ou lombadas. Atenção é essencial quando você passa em buracos. O que acontece muitas vezes? Você está vindo numa rua, você vê uma lombada, uma depressão, ou até um buraco. O que muitas vezes o motociclista faz? Ele mete o pé no freio da moto. Breca o freio traseiro e freio dianteiro. O que acontece? Se as rodas estiverem travadas, na hora que você bater no buraco, você vai sofrer uma catapulta, vai te jogar lá para frente, como está acontecendo no primeiro quadrinho aqui. Tá? Você vai, além de correr o risco de arrebentar a roda da moto, o tombo é quase que certo. Se você vê um buraco na frente e tiver uma lombada, uma depressão, o que faz? Levanta na pedaleira, sai do banco, segura firme no guidão e deixa bater. Que a chance de você cair é muito menor e danificar sua moto também. Não danificaria sua moto também, tá certo? Não breque quando estiver em cima de locais onde tem lombadas, buracos ou obstáculos que você pode cair. Dirigir à noite, né? É uma condição adversa, a moto ela não tem um farol com uma intensidade suficiente, muitas vezes, para clarear, né, toda a estrada, principalmente para você detectar risco de animais na pista. Hoje nós temos muito acidente com moto em casos de atropelamento de animais silvestres. Anos atrás a gente tinha muito perigo com boi na pista, cavalo na pista. Hoje não. Hoje tem tamanduá, tem raposa, tá? Tem um monte de animais silvestres que acabam vindo para a pista e você acaba atropelando esses animais. E muitas vezes causando acidentes gravíssimos, né? Então, à noite, a sua visão é reduzida em 6 vezes. Você enxerga 6 vezes menos do que você enxergaria durante o dia. Então, toda cautela, né, para você poder dirigir, para não ter perigo de sofrer acidente. Dia de chuva. Quando chove, a velocidade precisa ser reduzida ainda mais, assim como a distância do veículo à frente. Usar capacete com viseira fechada é ideal. Então, quando a motorista, o piloto, não quer usar, por exemplo, capacete com viseira, em dia de chuva ele vai acabar entrando buscando, porque a chuva vai molhar a cara inteira dele. Então, aí ele teria que estar com uma proteção, óculos de proteção, né? E não é adequado. Por isso que eu digo, use capacete fechado com viseira, né? De preferência de boa marca para te proteger em todo momento, seja no dia de sol, seja no dia de chuva. Né? À noite com neblina, olha lá, neblina também é uma condição diversa, muito perigoso de pilotar com neblina. Se nem um carro você não consegue enxergar direito em dias de neblina, quem me dera então uma motocicleta, né? Então, evitem transitar com motocicletas em dias de neblina, só em último caso. Juntando duas condições adversas, chuva e neblina. Então, o cuidado tem que ser o quê? Triplicado. Cabeceiras de ponte, também existem aqueles desníveis, né? Como é o mesmo caso de buracos, lombadas, também você tem alguns desníveis, algumas cabeceiras de ponte, que são aquelas juntas de expansão, né? Para dilatação, e ali você sente, às vezes, um pequeno solavanco quando você passa com a moto. Também vale a mesma orientação, né? Levantar na pedaleira, para não sentir o efeito da batida na roda. Uma única condição em que o motociclista pode tirar a mão do guidão, só para sinalizar uma conversão. Isso ele pode fazer, uma conversão à esquerda. Ele toma o centro da pista, ele sinaliza, ele dá a seta e com a mão na esquerda ele diz, ó, vou virar à esquerda. Fora isso, não se tira a mão do guidão da moto, não é permitido. Então, às vezes você vê na rua muitas pessoas com o braço cruzado andando com a moto sem segurar no guidão, né? Isso não pode fazer, isso é proibido por lei. Cuidado a viajar. Quando for viajar com motocicleta, você deve se preparar para uma situação diferente de tudo que você enfrenta na cidade. Então, ter vestimenta adequada, já falei isso lá atrás. A roupa tem que ser adequada, pessoal. Jaqueta de couro, tá? Hoje você tem uma série de outros materiais aí, né? Que substituem o couro também com grande eficiência, são impermeáveis também. Calça adequada, pode ser calça jeans, tá? Mas se você puder pôr uma calça de couro, também pode ser bem-vindo. Bota no pé, um sapato fechado, luvas importantíssimo. Tá certo? E um capacete bom e fechado. Porque o que bate de bicho na gente quando você está na estrada, bate no capacete, chega a estourar, às vezes tem que parar para você limpar o capacete muitas vezes. E leve em consideração a sua preparação física. Você tem condições de pilotar por mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá? Vou fazer uma viagem de 4 horas com a moto. Você tem que avaliar que a cada 1 hora aí você tem que estar parando para poder dar uma relaxada, porque a moto você anda muito tenso.
Tem aquele comercialzinho da Honda, né? De asas para a liberdade, que delícia. Até parece que o cara na estrada que parece estar vendo a natureza, não é bem assim. Você tem que estar atento, muito mais atento do que quando você está de carro. Então a atenção é primordial. Você tem ventos laterais, efeito aerodinâmico quando você cruza com veículos de grande porte, que te desloca para fora da pista muitas vezes. Então você tem que estar muito atento. Fazer uso do braço, né? Muito braço para segurar a moto. Então você não está relaxado. Isso vai influenciar diretamente no seu preparo físico. Tá? Se a pessoa é sedentária, não tem preparo físico, vai querer andar, pilotar em 200, 300 km, vai ter sérios problemas de coluna. Né? Efeitos aerodinâmicos lá. Como viajar? Ter cuidados redobrados com rodovias, principalmente buracos e ultrapassagens. Então hoje você tem estradas não tão bem conservadas e para moto é um perigo. Se pegar um buraco aí de grande porte, você vai para o chão. Então, muito cuidado. É importante também manter a distância lateral, evitando as correntes aerodinâmicas. Isso acontece muito quando a gente cruza com um veículo de grande porte, principalmente tipo baú, em que há um deslocamento muito grande de ar. Então, não se toma o centro da pista, normalmente com a moto, você anda mais para a direita possível, para você evitar essas correntes aerodinâmicas que tendem a te deslocar para fora da pista, tá certo? Quando você vai atrás do caminhão, ele tem o efeito do vácuo, ele te puxa. Quando você cruza com o veículo de frente, ele tem o efeito de te empurrar para fora da pista. Então, tem esse tipo de noção também. E quando for transportar, né, pequenos volumes de mercadorias, ou vai fazer uma compra, alguma coisa, o ideal é você ter sempre um baú na moto. Se você faz uso da moto para trabalho, você precisa levar ferramenta, você precisa, ou vai fazer compra no supermercado muitas vezes, um baú na moto é muito importante. Sempre tive baú nas minhas motos. Primeiro, para levar material de escola, e segundo, que eu vou fazer no supermercado, eu gosto de trazer algumas coisas, então o baúzinho é importante na moto. Para amarrar objetos na moto, você tomar cuidado, porque se não for bem amarrado, eles podem cair e te causar aí sérios transtornos, né? Até acidentes, tá? Isso aí é o mais importante, então, que eu tinha para falar para vocês a respeito disso. Olha aqui para vocês, um pequeno acidente, onde o motociclista, que é a maioria que acontece, principalmente molecada, que não tem muita responsabilidade, e acho que é brincadeira andar de moto, né? Mudar escapamento, cuidado, não troque escapamento de moto com escapamento ruidoso, é infração de trânsito, é crime ambiental. Sorocaba, no ano passado, foi feita uma blitz, foram apreendidos mais de 2.000 motos com escapamento aberto. Além da moto ser apreendida, o piloto levou uma multa de mais de R$2.000 por estar cometendo crime ambiental, tá? Ruído e excesso. Então, muita atenção com o escapamento da moto de vocês. Oi. Diga. Umas histórias interessantes aqui. Ah, é? Os alunos estão comentando aqui, ó. Professor também, né? Que já viu uma moto carregando uma geladeira. O outro já viu uma moto com 13 passageiros na internet. Nossa. Sim. Se você for ver bem, tem vídeos engraçados, você vê lá na Indonésia, nas Filipinas, né? O cara trazendo coisas absurdas na moto. Mas aqui no Brasil também tem. Os estados do Norte e Nordeste não tem fiscalização com relação à motocicleta. É um absurdo, Renato. Lá não usa capacete, eu vou mostrar depois, na hora que eu falar um pouquinho sobre a parte de pilotagem do outro vídeo, que mostra que nem policial usa capacete. Nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades, o pessoal não sem capacete, sabe? Não se cumpre lei. A lei só cumpre aqui em São Paulo, viu? Tá? Aqui no nosso estado, no estado do sul, a fiscalização do policiamento, ele fiscaliza mesmo as motocicletas. Mas lá para o estado do norte e nordeste, o cara compra uma moto, ele vai fazer frete, ele põe uma geladeira na moto, ele põe um porco na moto. É umas coisas de louco. E aí também tem um aluno que comentou sobre as diferenças, né, da legislação entre os Estados Unidos e o Brasil. Que nos Estados Unidos, a partir dos 16 anos, né, acompanhado de um maior habilitado, eles já podem, né, conduzir. Já pode. Eu converso muito com o Gediel Nogueira, ele está morando em Orlando, na Flórida. Então ele comenta muito comigo a respeito do Código de Trânsito americano e o Código de Trânsito brasileiro, né? Lá ele tem essa liberdade a partir dos 16 anos. Só que tem um porém, né, Renato? O Código Penal nosso, o menor de 18 anos é inimputável. Esse que é o problema. E lá nos Estados Unidos não é. Então, assim, se o rapaz fizer uma bobagem com 16 anos, ele não vai ser punido. E a lei americana já prevê punição. Lá nos Estados Unidos, com 16 anos, o pai ele pode ser, ele é o tutor do filho dele ali na hora, ele anda com o filho, ele pode andar, parece, no âmbito apenas municipal, tá? Mas ele já começa a aprender com 16 anos. Com 18 anos, aí ele faz toda a preparação, como é aqui no Brasil mesmo. Tá? Ele vai fazer toda a preparação para ele fazer a habilitação dele. Mas ele já começou a aprender há 2 anos antes. Então, na prática, você percebe que ele tem um pouco mais de habilidade, né?
para quando ele for tirar a carta. Nós temos casos de alunos aqui que vão tirar a carta, que não sabem dar um pedal de freio, não sabem o que é acelerador, e pior de tudo, alguns vão tirar a habilitação para moto, mas não sabem andar nem de bicicleta. Tem casos que o aluno não sabe andar nem de bicicleta e vai tirar carta de moto, o instrutor fica que nem louco, segurando ele para ele equilibrar na moto. Olha para você ver. Não deveria ser assim. Já pensou? É isso aí, César. Só uns comentários. Beleza. Só. Agora Deixa eu pode passar o vídeo continuar. então para você. Daqui a pouco nós voltamos a abrir um espaço para a gente conversar mais um pouco a respeito do assunto. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Olha aí como é que as coisas acontecem. Salve! Vamos fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. Tô testando, eu troquei a porta, a tampinha de trás da minha câmera. Tô só fazendo um teste. Fica aí. E assim acontecem os acidentes de trânsito. Estão vendo, né, pessoal, como é que a brincadeira com moto acaba custando caro. Né? Mudou a ponteira da moto, achou que estava com uma moto maravilhosa na mão, cortando o giro até da moto, estava no máximo possível de velocidade, e aí o que aconteceu? Uma colisão, porque ele olhou para onde não devia olhar, perdeu a visão da frente, um carro parou nesse momento e acabou batendo. Então, chegando agora nos slides aí, Renata, tá tudo certo aí, tá vendo? Tudo certo, César. Beleza, Ju, deixa eu aumentar aqui agora. Então, eu vou falar aqui sobre a pilotagem defensiva e acidentes de moto. Aqui são dados estatísticos, pessoal, tem bastante estatística aqui no meio, né? Que vocês vão ver que a falta da pilotagem defensiva acaba levando a série de acidentes graves. Então, pilotagem defensiva. Conceito de pilotagem defensiva. É pilotar defensivamente, né, evitar acidente a todo custo, apesar da ação incorreta de outros condutores e das condições adversas. O que é condição adversa? É tudo aquilo que atrapalha o motorista ou o piloto no momento de dirigir. Então, nós temos excesso de luz, tá? Pode ser o dia ensolarado ou à noite pela incidência de luz de farol em sentido contrário, farol alto em sentido contrário, que pode causar o chamado ofuscamento, que é a perda momentânea da visão. Chuva, neblina, condição adversa do condutor, não esquecer disso também, que a gente vai abrir um espacinho para falar um pouquinho sobre isso, que é o uso de substâncias psicoativas e o álcool, né? Então, são tudo aquilo que vem atrapalhar você no momento de pilotar a sua moto. Dados estatísticos, né? O Brasil campeão mundial de acidente de trânsito, né? Vamos dizer assim, campeão mundial. O Brasil está entre os países que são os grandes causadores de acidente de trânsito. Nós temos outros países também, mas o Brasil está naquele bolo de 190 países que são dos principais causadores de acidente de trânsito. Estudos e dados estatísticos apontam o aumento do número de vítimas fatais de acidente com moto no trânsito, mas risco de morte sobre duas rodas é menor para motociclistas profissionais. Então, quando o motociclista ele usa a moto para pilotar para trabalho, normalmente, ele é treinado, né? Então, a gente pensa que os motoboys da cidade são os que mais sofrem acidente. Não são. Tá? Desde que esses motoboys sejam qualificados, o que não acontece na nossa cidade. Grande parte dos nossos motociclistas daqui que trabalham de forma remunerada, eles teriam que fazer um curso de preparação de 30 horas, como acontece em Itapetininga. Em Itapetininga, os
taxistas são obrigados a fazer o curso e as reciclagens a cada 5 anos para poder trabalhar profissionalmente. E, entanto, que a placa da moto tem que ser vermelha. Então, as placas das motos nós podemos ver, não são vermelhas, são placas normais, tá? O que se configura como não profissional. O profissional que trabalha com mototaxista ou motofretista, né, que faz transporte de produtos com moto, eles têm que ser qualificados, fazer um treinamento de 30 horas teóricos, e eles têm que fazer toda a habilitação dele, vem lá escrito, exerce atividade remunerada, e a placa da moto tem que ser vermelha. Então, quando você usa um transporte desse tipo de responsabilidade, o piloto tem que ser profissional. Esse não sofre acidente. Tá? Quem sofre mais acidentes são os que não têm muito conhecimento e arriscam da moto, acham que a moto é brinquedo. Principais causas dos acidentes com morte de motociclistas são os procedimentos de riscos dos próprios condutores, comandar os corredores das vias e também o uso de álcool. Tá? Então, o álcool não está só no motorista, está nos motociclistas também. Se já para andar de carro alcoolizado não é fácil, imagine de moto, que você precisa ter reflexo apurado, equilíbrio, né? Aí é a hora que o cara se estrepa. O risco de morrer em acidente de moto é 20 vezes maior que o acidente de carro. Esse risco sobe para 60 vezes se o motociclista não estiver usando capacete. Olha lá, pessoal. Olha o capacete novamente. Em 2011, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ABRAMET, ocorreram 72.400 internações de vítimas de acidentes de trânsito. Desse total, 35.700 foram vítimas de acidente com moto, ou seja, 50%. Por isso que o nosso antigo DPVAT, o seguro obrigatório de moto, era muito mais caro. Agora ele caiu, né? Ficou mais baratinho um pouco, né? Bem mais barato. Chegou há 3 anos atrás, o DPVAT, que é o seguro obrigatório, estava a R$280. Depois caiu para 180, esse ano foi 90, tá? Vai cair mais ainda. De carro já estava na mixaria, eles vão cortar esse seguro aí. Então, vamos ver um pouquinho aqui das motos? Estava sinalizado. No Brasil, a maioria dos acidentes não é motivada pelas condições das estradas e ruas. Muitos são provocados simplesmente pela imprudência. Um flagrante registrado pelo repórter cinematográfico Reginaldo Aguiar ilustra bem esta realidade. Um momento de distração. Os ocupantes da moto tiveram ferimentos leves, apesar da violência do acidente e da falta de cuidado. As roupas que eles usavam não eram apropriadas para a motocicleta e os capacetes não estavam presos. Foram lançados longe com o impacto e não protegeram as cabeças das vítimas. Acidentes com motos são comuns em Fortaleza e no interior do Ceará. Manuel não se importa com o número de passageiros que carrega. Tem perigo não, só se for um castigo de Deus. É raro ver alguém usando capacete na cidade. Acredito que de 100 pessoas você não vai achar uma que anda de capacete na cidade, não. Nem o policial militar. Se eu for fazer uma blitz por minha conta, for prender as pessoas não habilitadas, sem capacete, moto atrasado, quer dizer, eu vou prender todo mundo. Em Juazeiro do Norte, as motos trafegam na contramão. O que esses motociclistas fazem no Ceará são só exemplos do que acontece no Brasil inteiro. A imprudência e a falta de fiscalização tornam o trânsito mais perigoso e fazem o país perder dinheiro. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas calcula que o prejuízo passe de 5 bilhões de reais por ano. Cada acidente sem vítima custa R$ 8.800. Se houver vítima, o valor sobe para R$ 35 mil. E no caso das motos, 82% dos acidentes têm vítimas. Nós que fazemos a saúde, estamos em contato direto com a população, estamos vendo muitas pessoas jovens perderem a vida. Tá vendo, então, pessoal? A barbárie que é lá nos nossos estados do Norte e Nordeste, né? Vale tudo, né? Estamos numa verdadeira loucura. A lei não é cumprida, o código está sendo rasgado e vale tudo. Até o policial não usa capacete. Infelizmente, é o que a gente encontra no Brasil hoje. Tá? Maiores vítimas de homicídio, homens, jovens, negros e pobres, também são os que mais morrem nos acidentes de motocicleta. Olha, por incrível que pareça, são dados estatísticos, tá? Foram tirados aí pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, numa pesquisa, né? Essa é mais ou menos a classe das pessoas que mais se acidentam de moto. Uma explicação é o fato de que 85% dos compradores de moto pertencem às classes C, D e E. Então, hoje você tem quase uma proporção de 50% de moto em relação a carro. Né? Tem muita moto no trânsito. Consequentemente, a má formação do condutor, as impunidades, né? A falta de fiscalização acabam levando a acidentes graves de motocicleta. Estão impactando muito o número de mortes de trânsito por acidentes de motocicleta.
Recém-habilitado, quando coloca carteira no bolso, já se acha piloto, que pode fazer o que um profissional de moto faz, mas não consegue e acaba morrendo no trânsito. A foto do Cine Motos do Rio Grande do Sul. Né? Então, o Cine Motos aqui chegou a essa conclusão aí. Quem mais morre na madrugada sobre duas rodas na cidade de São Paulo? Então, dentro de São Paulo, o número de mortes, né, e as pessoas envolvidas são quem? Frentistas, garçons, manobristas, motoristas, porteiros, seguranças, ajudantes gerais, pedreiros e eletricistas. Estatística também. E foi tirado a fonte mortos e seus feridos sobre duas rodas. Estudo sobre acidentalidade e motociclistas em São Paulo, tirado pela Heloísa Martins e Eduardo Vivati. Então, são dados estatísticos interessantes para você saber também, né, as pessoas que mais morrem na noite de São Paulo. Ao contrário do que se imagina, motofretistas, mototaxistas e motoboys não estão entre as principais vítimas. Isso que eu falei para vocês, que grande parte são profissionais. O Brasil tem um automóvel para cada 4 habitantes e uma morte para cada 11 pessoas. Nós temos 45.444.387 carros contra 18.114.464 motos no Brasil. Olha lá, tá? Quase 50% que eu falei para vocês. Hoje tem muita moto circulando. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem moto circulando, mas não nas grandes cidades. Isso que eu conversei com o GDL. Nova York, por exemplo, você encontra uma moto na rua. Diferente de São Paulo, você encontra corredores de moto. Tá? Por isso você entende porque morrem mais pessoas no Brasil do que nos Estados Unidos. Na cidade de Tatuí, olha para você ver, tem 38 mil carros licenciados aqui na cidade. Tem 2 mil motos licenciadas. Uma estimativa aí no censo de 2015 de 116.682 habitantes. Então, 2 mil motos circulam em Tatuí. Pode ter, cerca de lá para cá, ter aumentado bem mais que isso, tá, pessoal? Elementos básicos da pilotagem. Então, 5 elementos básicos da pilotagem defensiva. Primeiro, conhecimento do teu veículo, das leis de trânsito, né? Você tem que estar habilitado, tem que conhecer a legislação de trânsito. Quem conhece a lei erra menos e é menos punido. Atenção, que é o elemento primordial para que você não sofra acidente. Se você tem atenção, você consegue prever uma situação e consegue agir a tempo. E, por último, a habilidade que é decorrente da boa formação do condutor. Né? Isso leva tempo, ninguém se transforma num piloto expert, um cara excelente piloto do dia para a noite. Demanda tempo para que isso aconteça. Principal causador de acidente: 75% é o motorista, 12% é o veículo e 6% é as vias. Não vou falar veículo, porque o responsável pela manutenção do veículo, pelo seu bom estado, é o próprio piloto, tá certo? Assim como o carro também, tá? Se eu falar que o cara sofreu um acidente de moto porque o freio da moto falhou, quem que é o responsável pela manutenção do veículo? É o piloto. Então não é a culpa da moto, é a culpa do piloto. Ele joga 12% a mais. As vias. Mas estava cheio de buraco a rua, eu não vi um buraco e caí com a moto. Se o piloto for defensivo, ele vai andar com a velocidade compatível com o estado da via. Então ele consegue evitar em grande parte esses acidentes. Então podemos dizer que quase que 94% ou 99% até dos acidentes é culpa do condutor. Condições adversas. A condição adversa de iluminação de luz, ele pode causar o chamado ofuscamento, né? O ofuscamento ele acontece durante o dia, com luz solar, né, intensa, quando ele incide sobre os olhos da pessoa, ou à noite, com o cruzamento de veículo por farol alto. O ofuscamento ele pode causar uma cegueira momentânea, que leva de 4 até 7 segundos para você voltar a enxergar normalmente. E com isso você pode sofrer um acidente por não estar enxergando nada à tua frente. Que a gente orienta os motociclistas, os motoristas: usem óculos de sol em dias muito ensolarados, tá certo? Hoje, até para quem dirige à noite, para quem pilota, existem óculos apropriados com lentes para anti-ofuscamento, quando você cruza com o veículo com farol alto sentido contrário, tá? Parece um Ray-Ban para andar à noite, tá? Condição diversa de tempo. Mais perigoso de tudo é a chamada chuva. Chuva, neblinas e ventos, tá? A chuva é a mais perigosa de todos, tá? E aí você precisa ter o pneu do carro, da moto, em bom estado, para você poder, com os frisos, né, com os estrios dele em bom estado, ter uma profundidade mínima, tá? Você tem uma profundidade mínima desses sulcos. O sulco da banda de rodagem, você verifica por um pontinho chamado TWI, tem tanto no pneu da moto como no pneu do carro. Quando ele atinge aquele nível do TWI, o pneu tem que ser trocado. Não risque pneu de moto. Ressulcagem, além de ser infração de trânsito, é perigosíssimo. A qualquer momento o pneu vai estourar. Então o pessoal às vezes leva para riscar pneu, e o guarda sabe que foi riscado, e vai te autuar do mesmo jeito, tá bom?
Condição adversa de vias e de trânsito. Nas vias nós temos aí as sinalizações deficientes, né? Ruas mal sinalizadas, estradas com faixa de rolagem deficiente, falta de acostamento, tudo isso é perigoso. De trânsito nós temos os congestionamentos, né? Que tem muito carro para pouca rua. As motocicletas são condições adversas também, assim como veículos de grande porte, ciclistas, pedestres. E aí nós temos um fato que a gente vai discutir um pouquinho mais hoje, que é a condição do piloto. Né? Como eu disse para você que em grande parte os acidentes são causados pelo piloto, é nele que a gente vai ter que se ater um pouquinho mais, principalmente com relação ao uso de álcool e droga. O que tem de piloto de moto dirigindo alcoolizado e drogado, você não faz ideia. Embora as leis sejam pesadas, podendo correr detenção do piloto, né, no caso de estar pilotando alcoolizado, hoje dentro do artigo 165, né, do Código de Trânsito, crime de trânsito. Você não precisa nem soprar o bafômetro mais hoje, tá? Você tem a resolução 432, que você pode automaticamente já ser preso. A autoridade policial, detectando que a pessoa está sob efeito de álcool ou droga, ele pode mandar esse piloto recolher a sua moto e levar diretamente para a cadeia. Tá? Não precisa nem fazer o exame de bafômetro mais não, tá certo? Aí ele vai responder lá. Aí vai ter um dia de reclusão, até que, dependendo do dia de semana, eles são mandados para o CDP da Capela do Alto, se for quem Tatuí, viu, pessoal? Eles mandam lá para o Chilindró, não tem delegado aqui, vai embora para o CDP da Capela do Alto, pode segunda-feira. Daí o que acontece? Ele vai para uma audiência de custódia perante o juiz lá no fórum. Aí o juiz vai arbitrar uma fiança para ele sair e responder processo de liberdade. Vamos dizer assim, você só foi pego dirigindo alcoolizado, ou sob efeito de droga, está dentro do mesmo artigo. No pior de tudo, se você só foi pego assim, você vai responder o processo. Agora, pense do lado pior, se você cometeu um acidente grave e matou uma pessoa dirigindo alcoolizado. Aí a coisa pega. Aí você pode ser enquadrado dentro do Código Penal como homicídio doloso, onde houve intenção de matar. E aí você vai a júri popular, podendo ser preso, condenado a alguns anos de reclusão, em regime fechado. Então, cabe aí cada um a sua consciência, né? A aquaplanagem é o excesso de água na pista, né? E quando você passa com uma moto em uma poça muito grande, ele não precisa ter uma grande profundidade, mas se você tiver com a velocidade da moto alta, a profundidade do sulco da banda de rodagem for baixo, ou seja, o pneu estiver careca, a moto vai deslizar. Ela não toca no solo, ela afasta do solo, ela flutua sobre essa água. De carro já é perigoso, de moto então é quase que todo mundo acerta, tá? Então, viu uma poça d'água de enxurrando de velocidade baixa, reduza a velocidade, né? Fique firme na moto, não acelere demais a moto para não ter perigo do quê? De a moto aquaplanar. Exemplo. Prestar atenção em algumas armadilhas que aparecem com a água na pista. Pista escorregadia, água empoçada. Se abusar da velocidade, está pronta a fórmula para perder o controle. É a aquaplanagem. Difícil sair dessa de carro? Imagine então se você está de moto. Não tem jeito. Se ela sair de frente, você vai para o chão. Quando dá falta de aderência devido à aquaplanagem, aí a moto pode ir para qualquer lado. É se livrar da moto e deixar rolar. Essa é uma pista especial para testar a aderência do pneu no piso molhado. Aqui, os técnicos controlam o alagamento, porque essa chuva que está caindo agora não seria suficiente para provocar aquaplanagem. Então, nós pedimos para alagar um trecho de 100 metros de extensão. A profundidade da lâmina d'água é de mais de 1 centímetro. E é aqui que a gente vai colocar a moto para rodar. A moto, ela vai aquaplanar de uma maneira fácil quando o desenho estiver gasto ou o pneu descalibrado. Atenção também na hora de fazer curvas com pista molhada. O Fábio caiu porque entrou muito rápido e não usou corretamente os freios. No seco, você utiliza cerca de 80% da capacidade de frenagem na roda dianteira, muito pouco atrás. Quando o piso está molhado, se você continuar mandando essa responsabilidade para a roda dianteira,
você pode ocasionar facilmente um travamento. E para você ir para o chão é 1 segundo. A curva você tem que fazer de forma mais suave. Desacelere bem mais do que no seco e contorne a curva trabalhando a pista inteira. Não chega e inclina de uma vez, nada brusco. A água é implacável. Ela muda completamente a maneira de pilotar. A tocada tem que ser mais lenta, a maneira como se usa os freios é alterada, até o posicionamento do corpo é outro por causa da distribuição de peso. A primeira dica é reduzir a velocidade logo que caírem os primeiros pingos. Tira totalmente a mão, porque o que acontece? O asfalto, ele absorve, ele é poroso. Então tudo que tem de terra, óleo, tudo que tem de sujeira misturado entra no asfalto. Então começou a chover, o que acontece? Isso junta com a água, vem para a superfície e forma uma pasta. A perda de aderência é muito maior do que quando está aquela chuva forte que já está lavando o asfalto. Outra armadilha para quem está de moto são as faixas de sinalização. Fuja delas, porque elas viram um sabão na hora da chuva. Faixa pintada, você tira muito da aderência. Você tira praticamente 50% da aderência. Você está fazendo aquele traçado certinho, mas você vai passar na faixa, a moto inclinada, o que acontece? Inclina um pouco antes no asfalto, chegou na faixa, alivia a moto, inclina de novo. Porque a hora que ela entra, se entrar inclinada, à frente, você perde de uma vez. Todo cuidado é pouco. Além de usar roupas adequadas e o capacete, reduza a velocidade, freie com cuidado, evite as faixas e mantenha a moto sempre em ordem. Senão, é chão na certa. Então, pessoal, perigo que a pista molhada com moto. Se de carro é perigoso, de moto, então, nem se vale, né? As motos costumam andar nos pontos cegos e nos corredores. Isso favorece o aumento dos acidentes de trânsito. Então, outra vez, mais um videozinho sobre o perigo dos motociclistas. Olha os caras comandando de forma errada. Eles cruzam ruas e avenidas. Brincam de dominar o trânsito. Estão em todos os cantos. São Paulo, visto assim, não tem detalhes. A pressa deixa a cidade para trás e acompanha quem ganha vida sobre duas rodas. Tem que estar esperto com tudo. A rua é perigosa demais e o chão é duro. Falo por mim, o chão é duro pra cacete. Fábio Guimarães, o Guima, roda 200 quilômetros em média todos os dias. Ele faz parte de um contingente que cresce ano a ano, o dos motoboys, motociclistas que fazem e ganham por entregas. A entrega é nessa rua aqui, no número 17. Fábio já driblou a morte várias vezes. 5 da manhã. A mesma rotina, 5 dias da semana. Fábio voltou a pilotar uma moto há pouco mais de 2 meses, para desespero da mãe. Cuidado de noite, noite e dia. E fico muito preocupada, porque os motoristas dos automóveis, às vezes eles respeitam o motoboy que está trabalhando. Todo dia matinal é isso, tomou café, é essa a buzinada matinal é essa. Alguns arranhões, vários acidentes, 2 graves, sendo que o último o deixou em coma num hospital e com placas de platina na perna. Eu ponho na minha cabeça que isso é o que ele quer fazer, o que ele precisa fazer, porque não tem escolha. A vida sobre 2 rodas não tem o menor glamour. 6 da manhã, Fábio já está no asfalto. Ainda escuro, cruza a cidade para chegar à empresa onde fatura o grosso de sua renda. Você que passou por um acidente muito grave e voltou a pilotar. Você não tem medo, não? Medo eu tenho, mas aí a gente acaba superando, porque tá precisando de dinheiro. É uma forma de eu não ter estudo, né? Eu terminei até o 3º colegial, não fiz faculdade, não fiz nada, porque eu não quis. E a moto é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro. 9 horas da manhã. Primeira entrega. Fábio pretende trabalhar pelo menos 10 horas. Ele fatura uma média de R$50 por dia. No fim do mês, a renda chega a ultrapassar os R$1.000.
Na corrida pela grana, os riscos e as imprudências. Passar por cima da calçada, tirar fino dos carros, coitado do pedestre. Meio-dia. Esse é o horário de pico de acidentes de motos em São Paulo. Fábio queria almoçar, mas surge uma entrega. 15 minutos depois, outro motoboy está dando entrada no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. O rapaz, ele atravessou o cruzamento da Avenida Brasil sem olhar, né? Acho que ele estava distraído. Aí ele atravessou e não deu tempo de frear. Eu tava devagar, uns 30 por hora, mais ou menos. Aí foi quando eu bati nele. Quais são os riscos que você corre, Guilherme, no trânsito de São Paulo? A maior parte do tempo o pessoal falando no telefone celular, né? E esquece que existem pessoas ao seu redor e muitas vezes fecham a gente tá no corredor e pode ser espremido, né, pelos carros ou até mesmo caminhões, né? Os motociclistas estão presentes em 25% dos acidentes. Pela primeira vez em São Paulo, o número de motoqueiros mortos ultrapassa o de ocupantes de outros veículos. O resultado é uma média assustadora. Um motoboy morre todos os dias nas ruas da cidade. Você já perdeu amigos com essa mesma profissão? Já. Quantos? Tem uns 3. Acho que o mais recente foi do Valdemir. Ele tinha até uma filhinha pequena. Ele foi atropelado. Até arrepia essa história. A caçula pergunta todos os dias pelo pai. A mais velha prefere o silêncio. A morte de Valdemir foi um golpe muito duro nesta família. Da noite para o dia, assim, sua vida muda de repente, porque na terça-feira à noite eu tinha tudo, na quarta-feira de manhã tinha acabado tudo, né? Não tinha mais nada. Simone lembra, Valdemir ainda resistiu, não queria ganhar a vida em cima de uma moto, mas não teve jeito, não teve outra alternativa. Quando eu falava para ele que era muito perigoso, que era arriscado, ele falava assim, mas eu vou fazer o quê? Emprego tá difícil, do jeito que eu posso me virar, assim. Até ele comentava, quando eu tivesse a casa própria, ele ia sair desse emprego. Fica um vazio, né? Fica. Muito vazio mesmo. É o que eu falo, que dá força pra gente é minhas filhas, quem me dá força é minhas filhas, principalmente a Isabela, né, tão pequena assim, ela não vai conhecer o pai, não vai ter lembrança nenhuma, muito nova. E o que você vai contar pra sua filha? Eu vou contar que o pai morreu trabalhando, né, pra tentar dar uma vida melhor pra elas. Dona Carmen conta os minutos para o filho chegar. Não dorme enquanto Fábio não desliga a moto. 9 horas da noite, o Fábio já chegou? Não chegou até agora. Quantas vezes ele ligou para a senhora hoje? Nenhuma. Ele não liga. Ela torce para que a última viagem seja sempre esta, a de volta para casa. Chegou. Graças a Deus. Ficou mais tranquila? Uma vitória, né? Conquistada mais um dia. Foram 216 quilômetros rodados hoje. Fábio chegou inteiro, sem nenhum arranhão. Cansaço extremo. Amanhã tem mais. E que seja assim. E aí, pessoal, chegando no final da nossa apresentação, falar um pouquinho sobre o uso das drogas. Artigo 165 do Código de Trânsito, né? Dirigir sob efeito de substâncias psicoativas, né? Está sendo lançado e está em fase de teste ainda um novo dispositivo para detectar se o piloto ou motorista está sob efeito de drogas, né? Chama drogômetro. A Universidade Federal de São Carlos que está desenvolvendo esse aparelho que deve entrar logo em circulação. Então, para as pessoas porque hoje se o cara está alcoolizado, ele faz uso do bafômetro, né? O etilômetro, então ele detecta o teor alcoólico que o cara tem no organismo. Mas se o cara tiver sob efeito de cocaína, de maconha, não é detectável. Então, não tem como agente policial, determinar se o cara está drogado ou não. Agora, esse aparelho que está saindo, chamado drogômetro, vai pegar os nossos
maus motoristas que andam sob efeito de droga também. Está dentro do artigo 165 do Código, né? Dirigir sob efeito de substâncias psicoativas ou álcool, é o mesmo código, né? Então é considerado como crime de trânsito, né? Então álcool e droga estão dentro do mesmo artigo. Vamos ver lá um pouquinho das drogas aí. 10 Drogen, die Sie nicht nehmen sollten. 10 drogas que não combinam com o trânsito. Heroína. Haxixe. Maconha. Stop. LSD. Cocaína. Rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links. Mir doch egal, Hauptsache Vollgas. O álcool, tá vendo? Tá dentro das drogas. Valium, derivado da papoula. Êxtase. Solvente. Olha, sapateiro. Absinto. 90% de álcool, né? Alle Autos, alle Ampeln. Weg, weg, weg. E se usar todas as drogas ao mesmo tempo? Não sobra nada. É uma dica sobre as drogas, né, pessoal? Então, qualquer tipo de droga é proibido o uso para quem vai dirigir ou pilotar. E o álcool, né, que não podia ficar para trás, é um caso à parte, né? Como eu já comentei no início da nossa palestra, o álcool, ele é hoje, na maioria dos acidentes fatais, né? E 70% dos acidentes graves com vítimas, o álcool está presente. Uma das partes envolvidas no acidente estava alcoolizado. Nos finais de semana, estatisticamente comprovado, da madrugada de sexta-feira até o domingo à noite, mais do que dobra o número de mortes por acidente de trânsito causado pelo álcool. Então, são as baladas regadas a muita droga, muito álcool, né? Em que as pessoas pegam os seus veículos e saem pelas ruas e acabam não voltando mais para os seus lares. Infelizmente, é um drama que muitas famílias já viveram. Já tive amigos, já perdi 4 amigos num acidente de carro, no ano de 82, indo de Peró para Porto Feliz, num Passat. Todos tinham participado de uma festa de casamento em Peró e até Porto Feliz num outro casamento. Todos estavam alcoolizados, inclusive o motorista. E quando estava chegando perto do trevo ali da entrada de Porto Feliz, que tem a Marechal Rondon, o cara capotou o carro a 140 por hora, jogou todo mundo para fora, ele caiu no abismo com o carro. 4 morreram na hora, 2 não morreram, um sofreu grandes sequelas e um ficou inválido, só para vocês terem uma ideia. Isso aí se multiplica. Claro que todos nós sabemos que temos uma história para contar muito triste sobre morte no trânsito, principalmente causado em decorrência do álcool. E o álcool, ele entra em áreas do cérebro, né, principalmente a área da inibição, em que a primeira dose pode ser a primeira e não parar nunca mais. E ali continuar bebendo e cada vez mais ele vai apagando áreas importantes do cérebro, principalmente a área da coordenação motor. E para quem está dirigindo ou pilotando, é gravíssimo, tá? Então, um videozinho falando sobre isso aí. Na época em que muita gente abusa da bebida e sai dirigindo, o Fantástico faz um teste. Quais os efeitos do álcool no desempenho dos motoristas? Noite de festa, noite de bebidas alcoólicas. 98% dos acidentes nesta época do ano são causados por embriaguez ou excesso de velocidade. De cada 10 acidentes nas estradas brasileiras, 4 são provocados por motoristas bêbados. Imprudência que deixa 300 mil feridos e mata 15 mil pessoas todos os anos.
A maioria dos envolvidos nesses acidentes não é alcoólatra. Está entre os 18 milhões e 700 mil consumidores de álcool no Brasil. Você é um deles? Ontem foi light, tomamos só umas 5, 6 garrafas cada um. O que é beber socialmente? Uma cerveja, uma caipirinha. 3 uísques, alguma coisa assim. Uma cerveja com os amigos. Oscar, Mara, Flávio e Karen são voluntários para um teste aqui no Fantástico. Vamos ver como a bebida afeta o desempenho deles na direção. Primeira etapa, o bafômetro. Este aparelho mede a quantidade de álcool por litro de ar nos pulmões. A legislação brasileira permite que o motorista atinja até 0,3 miligramas de álcool por litro de ar. Os 4, por enquanto, zeraram no bafômetro. Vamos ao teste de direção com os 4 ainda sóbrios. O percurso tem 200 metros. Médicos e policiais acompanham. Nossa, é dura essa direção, cara. Oscar fez o melhor tempo. 41 segundos e 47 centésimos. Difícil. Tocou a buzina 2 vezes pra quê? Então, meu irmão tava esbarrando aqui, acho que é o nervosismo do teste. Quanto que deu? Deu 1 minuto. Fez 1 minuto. Bom. Foi difícil? Tem uma hora lá que foge um pouco, viu? Sem dificuldades ao volante, passam para os 4 testes de atenção e coordenação motora. No primeiro, os voluntários devem encaixar corretamente os pinos no menor tempo. No segundo teste, eles tentam repetir na ordem inversa a sequência de números lida pela psicóloga. 2, 8. 8, 2. Faltou algum. 7, 3. Depois, o desafio é ligar com o lápis letras de números alternados. 4, D. Cadê o D? E por último, a moçada deve falar a cor das letras impressas e não o nome da cor escrito no papel. Vermelho, verde, azul, preto. 100% sóbrios e os resultados foram os esperados. No restaurante, o psiquiatra Arthur Guerra dá a receita do primeiro drink do nosso teste. Foram 4 doses de vodka. E uma dose de suco de limão. Eu já não estou no estado que eu estava. Além do drink bomba, os 4 bebem ainda 6 caipirinhas, 8 copos de chopp e 8 garrafas de cerveja de 300 ml. Os efeitos do álcool variam conforme o peso de quem bebe, o tempo entre as doses e a quantidade de comida no estômago. 3 horas depois, repetimos os testes. No bafômetro, todos foram reprovados. E o Oscar aqui? O Oscar que deu 61 miligramas, portanto já está o dobro acima do permitido. A multa é gravíssima, são 7 pontos e 900 o FIR de multa. É a multa mais alta que tem no Código de Trânsito. Nos testes psicológicos, todos ficaram mais desatentos e cometeram erros. Você foi de 5 para 6, você reparou? Roda escorregando, a mão suando. 2, 7. Só repetindo, por favor. O teste do volante mantém os tempos, mas apresentam dificuldade na percepção de distância e velocidade. Fica mais lento, né? Parece que diminui os espaços entre os cones. E a seta? A seta também ligou, nem reparei. Queria ter acelerado mais, mas aí eu ia passar direto uns cones ali e não ia dar muito certo. O efeito do álcool é desinibir a pessoa e às vezes faz mais depressa as coisas, às vezes com mais risco. Mas se o risco não acontece, a pessoa não fica nem sabendo. Flávio atropela um cone e para na frente do último. Tá bem? Tudo bem. Vamos lá. O que você fez? Um cone. Você achou pouco? Eu teria matado alguém. Traduzindo isso aqui, numa rua, enfim, numa cidade como São Paulo, acidente, morte, morte para você, morte para os outros. Você não teria condições de dirigir hoje. Mas eu acho que não tem nem que conversar sobre isso, né? Encerra a nossa apresentação, pessoal. Vamos voltar para a tela agora de novo.
Estamos de volta. Então é isso aí, pessoal. Depois de um longo papo, né? Deixa eu travar minha tela aqui. Deixa eu voltar de novo. Mostrei as principais situações adversas, o risco de se pilotar, né? Sobre efeito de substância psicoativa. Dicas para quem vai andar de moto, para quem tem moto, né, pessoal? Para quem pratica uma pilotagem aí do dia a dia, que usa a moto como veículo de trabalho. Eu até comentei isso com a Renata, né? Pessoal do curso de segurança do trabalho. Quando você faz uso do veículo para transporte continuamente para o seu trabalho, se sofreu um acidente, passa a ser aí um acidente de trabalho também, não é só acidente de trânsito, aí também é um acidente de trabalho, né? Então, todo cuidado é pouco. Lembrar que nós estamos num país onde a quantidade de acidentes de trânsito, número de mortes de trânsito é assustador. Hoje perde-se 54 mil vidas por ano em acidentes de trânsito, tá? Muito atropelamento por falta também de atenção dos próprios pedestres, né, que andam de forma inadvertida. E também não vou poder deixar de comentar a respeito do uso do aparelho celular, que é um crime no trânsito. É um dos maiores responsáveis ultimamente por acidente de trânsito também, viu? Pela falta de atenção. Já vi motociclista na rua falando ao celular, absurdo, ele perde totalmente a atenção, tem que tirar a mão do guidão para ficar falando com o celular, né? Então, o celular também ele é hoje é um vilão no trânsito, tá certo? Renata, pode retomar o comando. Da minha parte, está encerrado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Hoje. Eu quero agradecer aí, a Renata acho que não está podendo entrar nesse momento, certo. E a gente agradece muito aí a sua participação, são informações, assim, muito importantes, né, para os jovens, para nós também, né, a gente que dirige, tem tanta coisa, tanta informação importante, muita coisa, apesar de tantos anos dirigindo, muita coisa que eu nem sabia, né, são sempre informações importantes, né? Importantes, nem falo. São muito importantes. Eu até me considero uma motorista razoável, sou bem cuidadosa, mas tem muita coisa muito importante que foi falada aí, né? Os alunos aí se manifestando, né? Que foi bem explicativa, né? Muito importante. Realmente, eles são... logo vão tirar carta, né? A maioria deles aqui, alguns já estão bem próximo disso, né? E eu tenho certeza que vai contribuir aí para a formação de todos eles. César, obrigada mesmo aí pela sua participação, tá? E lembrando... Obrigado, eu que agradeço a vocês. Imagina. E lembrando os alunos que o link para a certificação da palestra está no canal, tá? É só vocês irem lá no canal e preencher tudo direitinho e que vocês vão receber a certificação pela palestra, tá? César, valeu mesmo, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a atenção de todos vocês, de todos os alunos que estiveram presentes com a gente, né, Ju? E continuaremos sempre lutando para transformar esse país num trânsito mais seguro, né? Porque de motorista ruim já temos muito, agora queremos novos motoristas, bons motoristas, que sejam multiplicadores, que ensinem, né? Sejam exemplos para seus filhos, para seus parentes, como bom motorista. O bom motorista é aquele que nunca se envolve em acidente. Eu já sou motorista há 36 anos, graças a Deus nunca sofri nenhum acidente, nada, nunca bati carro, nada, né? E a gente vê pessoas que tiram a carta e em pouquíssimo tempo perdem a carta por ser um motorista irresponsável. Ultrapassa mais de 50% da velocidade máxima permitida na via, já é suficiente para perder a carta também, tá? Então, não precisa pontuar hoje 20 pontos só. Está indo para 40 pontos agora, não sei se vai resolver muita coisa não, né? Mas tem algumas situações que o motorista que não conhece lei de trânsito acaba errando cada vez mais. E acaba tendo suspensão e financeiramente é caro, né? Uma infração hoje por dirigir alcoolizada, R$ 2.980 a multa, né? Tem mais essa. E o perigo, né? E o perigo, principalmente quando mata alguma pessoa, né? Aí, então, a coisa se complica de vez. Tá já, Juliana. Obrigado a todos. Obrigada. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada aos professores que estão presentes aqui com a gente, por poderem trazer os alunos e tudo mais. Oi, Rê! Chegou a Rê. Voltei. Na verdade, eu não saí daqui, tá, gente? É que eu tô trabalhando também, né? E aí eu tô dando atenção para um aluninho, mas eu passei aqui para só dar aquela agradecida e reforçar o convite, né? Para a participação de vocês. Nós vamos ter para os ETINs, Novotec, nós vamos ter agora uma palestra sobre o protocolo de retorno, gente, muito importante. Não percam, são as orientações para o retorno das aulas presenciais. Foi pensado, né, com muito carinho, né, nesse tema para colocar aí para vocês.
Então, vai ser na sexta-feira, às 14h, tá? E também nós vamos ter uma palestra sobre motivação também na quinta-feira, às 14h, tá? Então, deixa eu ver se é quinta-feira às 2 mesmo, às 9. Não, quinta-feira às 9. Então, nós vamos ainda ter muita programação direcionada para vocês, público do ETIM, professores. Então, participem, tá? Muito obrigada, agradeço de coração todo mundo que participou, todo mundo que está aqui dando uma força para esse evento e principalmente, né, recebendo essas informações que são tão importantes para a nossa segurança e para a nossa vida. Obrigada, César. Obrigada, professores e treinadores presentes. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, tchau. Ju. Obrigado, Ju. Tchau, tchau. 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 Até mais.